A paz do Senhor para todos os meus irmãos, para a Igreja do Senhor, que nesse momento vai estar ouvindo a palavra do Senhor através desse vídeo, desse canal, alcançando almas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero deixar neste dia uma palavra ao teu coração, que o Senhor colocou no meu coração para transmitir ao seu coração. Que com essa palavra você possa ser abençoado nesse dia. Está em Lucas, capítulo de número 10, versículo número 38 ao 42. Uma palavra muito conhecida, eu sei que você já ouviu pregadores, muitas pessoas pregarem nesse texto bíblico, mas eu creio que o Senhor cada dia fala diferente na sua palavra. E hoje eu sei que Ele tem uma palavra diferente para o meu e para o teu coração. Amém? E diz assim o texto bíblico: aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Oh, queridos, quando eu leio esse texto bíblico, eu vou falar só nesse texto, dentro do texto, é rápida a palavra, né? Mas quando eu leio a palavra de Deus e eu leio esse texto bíblico, dentro desse texto bíblico eu aprendo muitas lições para a nossa vida que estamos vivendo hoje como igreja do Senhor Jesus na terra. Jesus, como sempre, quando estava nessa terra, ele andava de aldeia em aldeia, de casa em casa, fazendo a obra do Pai, obedecendo a voz daquele o qual ele tinha enviado para esta grande missão. E observando aqui esta palavra, nós observamos aqui que essa aldeia ela ficava em um subúrbio onde era muito pobre, né? Mas lá estavam duas mulheres que eram muito amigas de Jesus, Marta e Maria. Todos nós conhecemos, nós que já conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a história da ressurreição de Lázaro, a qual o Senhor ressuscitou o irmão dessas duas mulheres. Elas eram irmãs de sangue e eram seguidoras do Mestre. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus, passando ali por aquela aldeia, resolveu passar na casa desta mulher, que era amiga dele, na casa de Marta e Maria. E ao chegar na casa daquela mulher, a palavra aqui está bem clara, né? Que Jesus entrou naquela casa e ele assentou-se naquela casa. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ao receber Jesus, ela não observou verdadeiramente o que precisaria ser observado. Ela estava distraída. Ela estava afadigada. Ela estava ansiosa. E a gente pode observar aqui que essa palavra tem dois objetivos gloriosos para a nossa vida. As mulheres eram irmãs de sangue, moravam na mesma casa, estavam juntas, mas as mulheres eram diferentes uma da outra. E o que eu quero falar nesse dia, através dessa palavra, aos meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, você que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir essa mensagem nesse dia, é que a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus é muito grande. De quem verdadeiramente é servo verdadeiramente do Senhor. E nesse texto bíblico a gente encontra isso.
Uma estava distraída, fadigada, ansiosa, e a outra estava quieta, se assossegada, tranquila. Porque uma tinha fé, uma tinha paz no coração, tinha descanso. E a outra verdadeiramente não tinha a paz verdadeira no coração, que era Cristo. Ainda Cristo não tinha ainda feito uma transformação dentro do seu coração, mesmo ela o conhecendo e vendo muitos milagres que o Senhor o tinha feito, ela verdadeiramente ainda continuava ainda sem ter esse Cristo glorioso e essa fé poderosa no seu coração. E isso acontece muito com muitas pessoas hoje. Às vezes temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, lemos a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes nós começamos a desesperar com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, porque, infelizmente, a natureza humana, nós que estamos nessa terra, olhamos muito para as coisas da terra. Queremos muito as coisas daqui, que não é proibido nós querer e ter. Mas o Senhor aqui nos chama a atenção justamente para que nós viemos verdadeiramente olhar para Ele, dar atenção para Ele. A mulher não deu atenção para Ele, a mulher recebeu Ele na casa dela e estava totalmente ainda sem uma direção, estava totalmente ainda ansiosa, distraída do que poderia acontecer ao entrar Jesus na sua casa. E isso me chama muita atenção. Jesus entrou na casa dela e ela perdeu a vitória, a bênção, porque ela estava distraída do acontecimento daquele momento. Muitas vezes, irmãos, tem momento na nossa vida de tanta dificuldade que nós passamos e encontramos, que o Senhor chega para entregar para nós uma vitória, uma bênção, e nós perdemos ela, por não ter fé, por às vezes murmurar, por às vezes deixar de acreditar na sua palavra, de descansar, de confiar no nosso Deus. Eu estava, essa madrugada, eu não dormi, e chegou às 5 horas da manhã desse dia que eu estou gravando esse vídeo, e eu não tinha dormido ainda. Mas eu já sabia por quê, porque eu sei que quando Deus não me deixa dormir é porque algo Deus quer fazer na minha vida. Ele quer que eu ore, intercedo pelas vidas, Ele quer que eu clame, e Ele vai me dando a direção da oração, porque a oração também ela tem que ser revelada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E é isso que Deus faz com aqueles que estão verdadeiramente observando quando Jesus chega na sua vida e o que Jesus quer fazer. Muitas vezes nós pensamos muito que nas coisas da terra, na matéria, no material, e Deus está exigindo de nós muito espiritual. Principalmente nos dizem que nós estamos vivendo de pessoas que estão difíceis, com a sua vida difícil. E o que me chama muito a atenção nesse texto bíblico é que as duas mulheres tinham personalidade diferente, comportamento diferente, né? Vidas diferentes, uma espiritualidade diferente, e as duas eram da mesma casa. E nós podemos observar que em todo o tempo existe isso, existe sempre alguém que verdadeiramente é menos espiritual, pessoas que é menos atenciosa, pessoas que verdadeiramente não ouvem a palavra, não crê na palavra, e que estão debaixo do mesmo teto daqueles que ouvem, que crê, que eles veem um milagre através daqueles que crerem, mas eles não acreditam na palavra de Deus. E nessa manhã eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito gloriosa e especial para mim e para a sua vida. Dê atenção à palavra de Deus. Comece a ler um texto bíblico e procurar entender o que Deus está querendo com você naquele texto bíblico. Quando Deus me deu essa palavra na madrugada, o Senhor falava comigo assim: por que tu fica preocupada? Por que tu não descansa? Por que tu não me clama? Por que tu não vai orar para as vidas?
Lembra daquela vida que tu encontrou ali naquele monte querendo se suicidar? Eu quero que tu levanta, que tu vai, as vidas estão sofrendo. Eu estava esses dias aqui na praça, aqui, fazendo uma caminhada, pertinho da minha casa, e tinha um senhor lá querendo se suicidar, por causa da vida financeira, com muitas dívidas, ansioso, agoniado. E eu tive que ficar ali uns 20 minutos falando com aquele senhor da palavra de Deus, mostrando para ele que tem uma solução sim para a vida dele. Eu costumava dizer sempre para os irmãos na casa do Senhor, às vezes você está à beira do abismo, de um buraco para cair dentro, e você está dizendo, eu não vou cair, e eu não vou cair. Mas missionário Odete, se eu cair, você vai dizer, eu vou sair. Nós nunca podemos ter pensamentos negativos, porque o pensamento negativo, ele atrai a nossa vida, maldição, atrai as percas das bênçãos de Deus. E essa mulher aqui, ela estava totalmente extraviada do que Deus, do que Jesus estava querendo fazer naquele dia na casa dela. Quantas vezes o Senhor chega até a tua casa e você não está entendendo nada do que o Senhor está fazendo na tua vida? Às vezes você está preocupado com o amanhã, com o que você vai fazer, e Deus está mandando eu te dizer nesse dia, aleluia, que é para você se preocupar com o dia de hoje, porque do amanhã cuida o Senhor para ti. O amanhã não te pertence, pertence ao Senhor. Se você começar a preocupar com o amanhã, claro que você vai ficar como Marta, ansioso, ansiosa, fadigado, aleluia, sem verdadeiramente entender nada. Jesus chega na tua casa através de alguém e você fica desesperada, desesperado, ainda preocupado com amanhã, sem entender o dia de hoje. Deus quer que você viva o hoje, renamanto de caça, aleluia, o hoje. Deus quer que você entenda o hoje, o amanhã cuida Ele para ti. E eu observando a situação desta mulher, e eu fiquei um pouco meditando, e o Senhor dizia ao meu coração, aquieta. Salmo de número 46, verso de número 10, a palavra do Senhor diz assim, o salmista diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Se Ele é o nosso refúgio, se Ele quer ser exaltado na minha e na sua vida, por que ficarmos inquietos? Por que ficarmos ansiosos? Por que ficarmos preocupados? O Senhor quer ser grande na nossa vida. Deus nunca vai ser grande na minha e nem na sua vida se eu e você não deixar Ele ser grande. E para Ele ser grande na nossa vida é necessário que Ele prove primeiramente a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é estruturada na palavra dEle, na pessoa bendita dEle. E nós temos que crer que Ele é, que Ele foi, que Ele é e que Ele será eternamente na nossa vida. Ele é o de ontem e também Ele é o de hoje. Hoje Ele pode te entregar a vitória, hoje Ele pode te dar a vitória que você precisa. E Ele é o Deus do amanhã, que providencia para você o que você não alcançou no hoje. Isso é muito importante. Eu amo a palavra de Deus. E a palavra diz aqui que ela estava distraída em muitos serviços, em muitas coisas. E eu fico assim, preocupada. Quanto tempo a igreja do Senhor não vem preocupando só com as coisas da terra? Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, não estou tocando em santidade de ninguém, nem em pastor, e nem ninguém, porque quem sou eu para tocar na vida de alguém? Jamais tocarei em ungido de Deus. Jamais. Mas eu tive uma época na minha vida, eu conto os pastores que me visitou na época das minhas lutas e dificuldades. Que veio na minha casa, que veio saber como eu estava. Foram poucos.
E eu tinha um desejo que o meu pastor viesse, que alguém viesse me visitar naquele momento mais difícil da minha vida, me desse uma palavra, falasse algo para mim. Porque eu estava necessitada, mas eu não recebia. Isso tudo me fez eu meditar. Na minha própria vida espiritual foi exemplo para mim. E um dia eu me lembro que eu estava no meu quarto às 3 horas da tarde. E eu disse para o Senhor assim: eu quero que o Senhor me levante para ir ao encontro dos necessitados. Para o encontro daqueles que estão sofrendo. Eu quero ser testemunha do Senhor na terra. Eu quero orar para que o Senhor venha me revelar aonde tem alguém necessitado da tua palavra e de mim e da minha palavra pessoal como mulher de Deus. Irmãos, eu quero confessar para vocês que o tempo que eu mais fiz a obra de Deus quando eu comecei a orar dessa forma. E estou orando agora. Já estou começando um trabalho de lares, de famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não entendem o que Deus faz na minha e na sua vida. Jesus chegou na minha vida agora de uma forma diferente. E eu quero ser uma Maria, estar nos pés do Senhor para poder ter as revelações do que o Senhor quer para comigo. Não tem como uma pessoa distraída, ansioso, fadigado, queridos, com as coisas deste mundo, observar os acontecimentos ao seu redor. Não tem. Se você falar para mim, você vai estar negligenciando e querendo, falar algo que verdadeiramente não é verdade. Porque eu nunca vi um ansioso, nunca vi um fadigado, nunca vi um distraído observar os acontecimentos ao seu redor. Como essa mulher não estava observando? Jesus chegou na sua casa para entregar bênção, vitória, e ela estava desinquieta. Ela não estava preparada como Maria para receber do Senhor. Quantos não estão dessa forma? Por isso hoje nós estamos vendo o Senhor, aleluia, colocando o povo para se aquietar. Porque se o Senhor não fizer isso, queridos, o povo não vai meditar. A igreja do Senhor não vai meditar no que Ele tem para com ela. Porque a ganância, a correria do dia a dia, queridos, faz com que nós perdemos a visão do céu. Perdemos a visão do amor ao próximo. Perdemos muitas coisas ricas que o Senhor Jesus quer que nós o alcançamos. Deus me deu essa palavra. E eu não poderia deixar de compartilhar ela com vocês. Com meus amigos, irmãos, pastores, aqueles que ouvi essa mensagem. Não tem como nós verdadeiramente observar as coisas na situação de Marta. Esse texto bíblico me mostra as duas igrejas. Porque até então, quando se vai para o texto de Mateus capítulo 25, você vai ver lá que lá tinha 10 virgens, 10. Todas as 10 eram virgem, buscava, cria. Mas tinha 5 que eram loucas, aleluias, e 5 prudentes. As 5 prudentes representam Maria nos pés do Senhor, esperando, confiando. E as loucas representam Marta, que só busca as coisas da terra. Mas eu creio que agora o Senhor verdadeiramente está colocando a igreja no aquietar. Aleluia. Não é fácil viver os tempos que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para vocês, com toda a dificuldade que eu estou passando, em todas as áreas da minha vida, eu estou feliz com o meu Senhor. Agora eu comecei a entender o que Deus quer para comigo. Agora que eu comecei a entender. Sabe por que eu estou entendendo? Porque eu estou nos pés do Senhor. Se eu estivesse como Marta ou Maria, Marta, ansiosa, fadigada, talvez até agora eu não estaria entendendo, mas agora eu já entendi. E Deus quer que você entenda o que o Senhor quer para contigo. Não se fadigue. Não murmure, não reclame. Aleluia. Não fique ansioso por nada. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava em uma empresa e assim que eu fui para essa empresa, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador no ano de 90. E eu me lembro
que ao chegar nessa empresa, assim que eu aceitei Jesus, eu trabalhei 1 ano e 10 meses nessa empresa, um testemunho para a sua vida. Para você que não contribui com a obra de Deus, não estende as mãos aos necessitados. E chegando nessa empresa, eu, nova convertida, né? E lá eu comecei já a dirigir culto lá com uma outra irmã que tinha trabalhando lá. Nós dirigíamos na hora do almoço, nós tínhamos 1h30 de almoço, 35, 40 minutos, nós tirava para louvar o Senhor em uma sala, e ali aqueles funcionários começaram a se chegar. E eu era nova convertida, eu não entendia muito da palavra de Deus. Mas dentro do meu coração já tinha uma chama muito forte. Eu fiquei 6 anos na igreja amaziada, sem casar. Durante esses 6 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Jesus me usava em profecia. E isso era o cúmulo do absurdo para certos pastores, porque eu não era casada, eles achavam que não era Deus na minha vida. Infelizmente, nós vivemos um mundo de religião. O povo vive uma religião. Eles não vivem a palavra de Deus, são religiosos, simplesmente religião. E foi daí que Deus começou a me levantar. Foi daí que Deus começou a fazer na minha vida. Daí para cá, tudo mudou na minha vida. Eu me lembro que o Senhor disse um dia para mim na igreja, usando uma serva dele, uma jovem, chamada Ana Maria, não esqueça o nome dela. E Deus disse para mim assim naquele dia: vou eu tirar tudo daquela empresa, vou eu cuidar de ti como eu cuido dos passos do campo. Deus já olhou para eles, eles não plantam, eles não fazem nada, mas eu cuido deles. Naquele dia eu chorei muito porque quando eu saí da empresa, eu não podia mais dizimar, eu não podia mais ofertar, não podia mais ajudar ninguém que eu poderia ajudar, porque quando eu trabalhava, eu ajudava. E Deus olhou para isso grandemente, e logo Deus abriu outra porta para mim, foi uma coisa tremenda na minha vida. Eu tenho muitos testemunhos de fé, que Deus fez na minha vida. Então, queridos, nós precisamos de entender que o Senhor nos chama para uma atenção maior ao nosso próximo, a estarmos mais perto um dos outros nos momentos difíceis desses. Não é só da sua família, não. Quando nós vamos para a casa do Senhor, meus queridos, nós vamos para adorar e ter comunhão com Cristo através do nosso irmão. E o Senhor te chama a atenção nesse dia. Quem você já visitou nessa quarentena? Nesse tempo de epidemia que está aí, dessas coisas terríveis, que eu não gosto nem de ficar falando, que para mim isso nem existe. Quem existe na minha vida é Jesus, e Ele tem me guardado e vai continuar me guardando. Tem que ficar obedecendo porque estamos aí debaixo de ordens malignas. Falo sem medo de errar. Porque Deus está permitindo isso para poder ver quem é e quem não é. E nesse texto bíblico aqui nós podemos ver quem é e quem não é. Quem crê no Senhor, quem está na presença dEle, quem faz a vontade dEle. Me chama muita atenção quando o Senhor chama a atenção dessa mulher. E disse, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, porque estás ansiosa, fadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero te dizer que o poder do Espírito Santo, ele nunca pode sair da sua vida. É uma coisa que eu me preocupo muito. Desde o dia que eu levantei minhas mãos para Jesus, o Senhor disse para mim que Ele iria me modelar. E Ele foi muito doído. E tem sido doído. Mas foi bom para a minha vida. Muito bom. Eu tenho visto Deus fazer coisas grandes na minha vida. Coisas que eu não espero. Que eu não mereço. Porque sou pecadora. Sou pecadora, mas o meu Deus é santo na minha vida. Sou falha, mas Ele é perfeito na minha vida. Ele pode o que eu não posso. Ele vê o que eu não vejo. Ele dá conta do que eu não dou. E Jesus disse para ela assim: Maria escolheu a boa parte, nunca vai ser tirada. Eu quero te chamar a atenção nessa manhã. O que Jesus estava falando com essa mulher não era falando para ela não cuidar da casa dela, não era falando para ela não cuidar dos afazeres dela, não cuidar do trabalho dela. Não, Jesus não estava repreendendo ela por isso. Estava repreendendo para ela porque ela não estava priorizando a presença dele na casa dela. Aleluia!
O Senhor te chama a atenção para você priorizar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Você que já tem Jesus, você que ainda não tem Jesus, você que está assistindo esse vídeo agora neste canal, eu quero te dizer, priorize o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque as outras coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Amém? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Você não vai ficar ansioso, fadigado, não vai precisar de nada, você só vai deleitar. O salmista Davi diz, lá no Salmo de número 37, deleita no teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Amém? Porque Ele é o nosso pastor, Salmo 23, nada nos faltará. Não vai faltar dor, mas também não vai faltar a cura da dor. Não vai faltar tristeza, mas também não vai faltar alegria. Não vai faltar angústia, mas também não vai faltar o alívio da angústia. Entendeu? Não vai faltar nada. Não vai faltar deserto, não vai faltar nada. Mas também não vai faltar o auxílio, não vai faltar o amor de Deus, não vai faltar a graça dele na nossa vida. Pode até você chorar hoje, mas o choro de hoje só dura esse momento. O amanhã vem alegria no teu coração. Porque Ele é teu pastor, nada te faltará. Não vai faltar o choro, mas também não vai faltar alegria. Falta nada, Ele é completo. Tudo Ele concede para nós. E quando você estiver no tempo do choro, pode ter certeza que o tempo da alegria vai chegar. Porque o Senhor mesmo escreveu na sua palavra em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado para o Senhor. Qual é o tempo que você está vivendo? Eu quero finalizar essa palavra hoje assim. Qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo de ansiedade? É o tempo de fadiga? Você está vivendo o tempo distraído? Então volte-se para Deus agora. Porque agora é tempo de priorizar o nosso Deus e estar na presença dEle. Amém? Eu deixo essa palavra para você. Talvez você possa até não entender. Mas Deus usa cada um de uma forma diferente, do jeito que Ele quer. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Eu tive uma época que eu sofri um câncer. Começo de um câncer no meu intestino. E na época, ninguém ficou sabendo que eu estava com esse câncer quando eu saí de dentro do consultório. Não saí descabelando, não saí arrancando os cabelos, não saí desesperada. Porque naquele mesmo dia que o médico disse para mim que eu iria fazer uma cirurgia, andar com uma bolsa empendurada de um lado, sabe? Eu disse para ele lá no consultório dele, olha o que eu disse pouca hora atrás no vídeo, que você não pode ser negativo. Eu disse para ele, doutor, eu prego a palavra de Deus, doutor Jaime, clínica do intestino, eu prego a palavra de Deus, não vou andar com bolsa de cocô empendurada não, viu? Deus não vai permitir eu subir nos altares dele para pregar a palavra de Deus com bolsa empendurada, com cirurgia não, porque ele é rei dos reis e senhor do senhor, médico dos médicos, e eu creio que ele vai me curar. Ele virou para mim e disse assim, se a sua fé alcança, eu não posso fazer nada. Amém? Eu disse, alcança. Eu vou buscar. E eu fui ali para aquele dia com Deus, na quadra 25 do Fim Social. Louva a Deus pela vida da missionária irmã Sueli. Nessa época eu era intercessora, ajudava ela na intercessão. Ajudava ela no trabalho do dia com Deus. E eu estava ali. E eu fiz um propósito de 6 às 6. Se eu entregar meu propósito às 6 às 6 da tarde. Das 6 da manhã às 6 da tarde. E ninguém sabia na igreja que eu estava com essa enfermidade. Marido não sabia. Ninguém sabia que eu estava com essa enfermidade. Porque eu não me descabelei, não saí gritando, desesperado. Fui para os pés do Senhor como Maria foi. Eu quero deixar esse testemunho para você. Esse vídeo pode ficar grande, mas eu quero que você espere terminar. E no 6º dia, que eu estava num propósito com o meu Senhor, com um filho preso dentro de casa, num quarto com depressão de 3º grau, que só saía do quarto às noites para me deixar eu sem dormir, noites e noites sem dormir. Jurava de me matar, fazia tudo, pegava faca para mim, fazia tudo. E eu dessa situação. Nunca me descabelei. Nunca saí gritando, nunca saí... O que acontece? No 6º dia, tinha uma missionária de Marabá pregando naquela congregação. Naquela dia com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sentada ali naquelas cadeiras como intercessora.
Quando ela pregou naquele microfone, ela virou para trás e disse assim, antes de eu começar a pregar, que ela leu a palavra, eu tenho uma mensagem de Deus para esta mulher. Aleluia. Deus manda eu te dizer que eu vi teu choro, tuas lágrimas e teu propósito. E chegou ao meu coração e agradou. Digo eu, curo eu tu dessa enfermidade no intestino hoje. Se tu crê, recebe. Porque o Senhor disse que Ele te cura. Esse câncer no seu intestino. Eu nunca tinha caído no poder de Deus. Não sou de viver. Sinto muita glória. Nesse dia eu caí no chão de poder de Deus. Porque Deus me encheu tanto que eu não dei conta de ficar em pé. Mas naquele dia, Deus fez a minha cirurgia. O Senhor me operou naquele lugar. Depois disso foi que eu fui testemunhar para os irmãos. O médico diria que eu tomaria remédio o resto da minha vida. E eu disse para o médico que eu não ia tomar aquele remédio, porque era muito caro, eu não tinha condições de comprar na época. Aleluia. E quando eu voltei ao médico, eu tenho essa radiografia guardada até hoje. Quando eu voltei ao médico, ele ficou admirado do que Deus tinha feito. E aquele médico, tenho muito respeito pela minha pessoa hoje. Então, queridos, o que eu quero dizer, não se encha de ansiedade. Seja qual for o seu problema, eu finalizo esse vídeo. Seja qual for a sua angústia, a sua agonia, coloque sua fé em ação. Descanse no Senhor. Deus, Ele ouve o teu clamor. Ontem, ouvindo aquela mulher ali no monte, desesperada, dizendo que queria morrer, se suicidar, eu disse para ela, eu estava do outro lado e fui lá, Deus falou, vai lá e dá um abraço nela, diga para ela que eu amo ela, diga para ela que ela não é lixo, como ela está pensando. E a partir do momento que eu abracei com aquela mulher, que eu disse para ela o que Deus tinha mandado eu dizer para ela, aquela mulher cessou aquela angústia.